feminicídio é, na verdade, quando se mata propositadamente uma mulher, justamente pelo fato dela ser mulher. Isso é uma situação histórica e vem do domínio que os homens têm dessa situação machista da qual se vivia. E o feminicídio, então, é essa situação, que a mulher morre exclusivamente por ser mulher. A lei brasileira é recente em relação a isso, é em questão de 2015, e ela esclarece que tem essa dinâmica do gênero. Então ela é uma qualificadora que fala que o homicídio, então, ele se torna feminicídio quando ele tem essa situação do gênero, quando a mulher relativamente acaba indo a óbito, como já disse anteriormente, por ser mulher. E aí ele esclarece alguns pontos, como por exemplo o fato de ter acontecido dentro da dinâmica familiar, em razão de violência familiar, e também em relação então ao gênero, como já se disse anteriormente. A lei do feminicídio, ela foi uma luta, ela é uma consequência já da lei Maria da Penha, como se diz popularmente, né? Então as duas se uniram, é um complemento, na verdade o feminicídio é um complemento em relação à lei anterior, e de crimes que antigamente eram ditos, aconteciam por óbvio, como acontece há anos, mas eram escondidos, eram algo que ficava assim, nem na estatística entrava, era como se fosse um homicídio normal. E hoje, então, com o feminicídio, você pode realmente imaginar e calcular quantas mulheres acabam sendo mortas tão somente por serem mulheres, e os números são assustadores. No Brasil, acredito que 500 mulheres por dia sofram violência física e psicológica e dessa natureza. E feminicídio deve ocorrer 1 a cada 15 minutos. Uma veio realmente para complementar a outra numa situação que estava à mercê. E foi uma luta, uma conquista, na verdade, essa situação ser colocada no homicídio, a fim de que as mulheres tivessem mais coragem, inclusive, e os números, reforço nos números, né? Mas os números hoje não é que não existiam antes, é que na verdade hoje elas estão tomando coragem para denunciar, porque o feminicídio também é o ápice, é o máximo da violência que pode se chegar à mulher. E normalmente antes disso você tem a violência física, você tem as ameaças, você tem a violência psicológica. Então você tem como barrar em alguns casos isso, desde que você procure auxílio. E isso veio então para desmistificar, para deixar a mulher mais tranquila e menos envergonhada, porque elas tinham inclusive vergonha de procurar auxílio, e tentando, claro, cada vez mais diminuir o feminicídio, que é o ápice. Tem que ser em razão dela ser mulher, tem que ser em razão desse conflito familiar. Por isso que muitas vezes fica uma situação difícil você dizer se é um feminicídio ou não. Quando é dentro do seio familiar, se torna mais fácil. Mas quando é pelo fato tão somente simples dela ser mulher, sem que necessariamente esteja envolvido um marido ou um companheiro, às vezes denota um olhar mais diferenciado. Tem situações em que a mulher, por exemplo, ela é vítima de um homicídio que não necessariamente será feminicídio. Quando você analisar os fatos e perceber que ela está sendo morta, por exemplo, em razão de dívidas de drogas, de organização criminosa. É muito provável que essa pessoa, na condição, teria sido morta, tanto se fosse homem como se fosse mulher. E tem situações, por exemplo, mesmo em organização criminosa, que quando vão matá-la, por exemplo, eles resolvem fazer alguma crueldade, como retirar os seios, situações assim, que embora então inicialmente não se imaginaria, se observa que logo é uma dominação do homem em relação a isso. Então nesses casos, então, como citado agora, seria um feminicídio.
como é uma coisa recente, às vezes chega para nós de uma forma como se fosse um homicídio. E você tem que ter esse olhar no sentido de que às vezes não é um simples homicídio, que na verdade é um feminicídio. Então você tem que analisar toda a investigação como ela foi feita, porque em casos como esses, por exemplo, que eu citei, de organização criminosa, tanto pode ser um feminicídio, como pode ser um homicídio normal. Então você tem que analisar os fatos com outro olhar para ver se ele se enquadra em feminicídio. Quando é feminicídio, a situação é muito mais delicada, porque normalmente ele vem com requintes de crueldade. Não é um homicídio simples e normalmente o assunto não é uma discussão dentro de um bar por conta de uma cerveja. Vem todo o envolvimento familiar, que é o mais comum, vem todo o envolvimento familiar, e isso tem uma dinâmica, que são filhos, que são mães, que são avós, e também tem essa situação que você tem que lembrar que a mulher foi vítima de uma violência que já vinha acontecendo. Então, como eu disse, o feminicídio é o ápice, é o máximo da violência que essa mulher teve. Mas tem que lembrar também, e nos júris é sempre bom esclarecer, que remanesce parte da violência, porque as crianças, filhos dessa mulher que faleceu, normalmente elas vivenciam isso. Então elas são a prova viva de que essa violência aconteceu e o quanto mal isso fazia. E fez, porque na verdade, inclusive, ela faleceu. O que chama atenção nos júris é essa situação de quanto até chegar ao feminicídio, quantas vezes ela teve que aturar várias situações, às vezes até procurou auxílio, mas não foi o suficiente para barrar essa violência cotidiana que ela vivia. Ela deve procurar as delegacias. Eu sei que ainda remanesce algumas vezes a situação de que elas ficam envergonhadas e por um período de tempo depois da violência, inclusive, elas chegam a acreditar que elas são as responsáveis por tal ter acontecido com elas. Elas são as culpadas porque elas não lavaram a louça direito, porque o marido chegou cansado do trabalho e elas teriam que entender que ele está cansado do trabalho. Então elas passam a ter esse comportamento. Elas precisam procurar ajuda, porque se elas também não falam, é difícil da pessoa imaginar o que acontece dentro do seio familiar. E elas procurando ajuda, essa situação pode se modificar, com terapias, vários tipos de ações que são realizadas e que faz a diferença toda entre ela estar viva e ela falecer.